Eu cheguei à conclusão de que as manifestações que a gente tem de raiva, quando são masculinas, são uma demonstração de virilidade. Quando são femininas, parece que é histeria. Parece que é histeria, não. Rotula-se dessa forma, né? Porque as manifestações que a gente tem de poder são associadas a características masculinas. Então, de uma forma geral, eu acredito que mulher na nossa cultura é mais educada a se reprimir para agradar, para obedecer, para servir, para ser bonita, essas coisas. Mas a agressividade é uma coisa muito poderosa, muito positiva, muito saudável. A gente tem agressividade na natureza, tem os animais, a natureza é muito agressiva, né? Ela é muito agressiva. Agressividade nos esportes, por exemplo, essa agressividade que te dá motivação, que te dá gana de fazer as coisas, que te dá um brilho no olhar. Quando a gente coloca o nariz de palhaço, né? Lembro do meu primeiro professor. Ele falava fogo de artifício, brilho no olhar, tá, 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 para que seu olhar fique aceso. Isso é agressividade. Isso é agressividade. Quando a gente não usa a nossa agressividade, aí vira violência. Aí de repente a gente reprime, reprime, reprime e uma hora explode. Explode quando não tem mais nada a perder, quando já doeu o suficiente, daí a gente explode. Mas não precisa ser desse jeito. Ou então vira um tipo de autoviolência, né? Autoviolência, a gente fica meio autodestrutivo, se fazendo mal, porque essa energia, essa agressividade, ela existe e ela precisa se manifestar de alguma forma. Mas para que eu quero falar isso? Porque na verdade a gente está no momento onde é importante usar agressividade, onde é importante sentir agressividade. Eu não estou falando somente exatamente do momento político, porque esse momento político é simplesmente uma reverberação dos nossos pensamentos, de como a gente se enxerga, de como a gente vive e coexiste nas pequenas coisas. Então, é importante a gente votar, não votar nulo, que não adianta bosta nenhuma. É importante estar consciente, mas não adianta somente, porque, por exemplo, eu fui na manifestação no sábado? No sábado. Eu fui na manifestação e tô tentando entender de que formas que eu posso ser útil, de que formas que eu posso ajudar a construir uma melhora no ambiente, no país onde eu vivo. Só que assim como eu falo no meu trabalho, né, que não adianta, eu trabalho muito com voluntários, por exemplo, não adianta você ir lá no hospital e querer ser um anjo de luz e colocar um narizinho de palhaço para tirar foto, as pessoas falarem, ai que lindo, e você volta para casa e você não lava a louça, entende? Se a gente está falando de mudanças, de revolução, não tem como a gente fazer isso no macro se a gente não faz no micro. Então, de repente, não adianta só eu ficar puta com o presidente, mas ter atitudes completamente incoerentes no meu dia a dia, com a minha família ou com os meus amigos. Esse ano, principalmente, eu tenho trabalhado muito a minha agressividade, já que eu comecei falando sobre isso, né? Sobre raiva, sobre agressividade. E eu descobri que eu sempre fui ensinada realmente a reprimir. A reprimir, a agradar, a entender. Não é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. E, de repente, quando ela veio à tona, eu vi que eu sou uma pessoa que... Eu realmente sou uma pessoa fofa, mas eu sou agressiva na minha clareza, na minha assertividade. E procurando trazer isso para tudo que eu faço. Então, a gente de repente quer mudar o país ou quer mudar grandes coisas e a gente fica alimentando uma raiva, que é uma raiva ridícula, que é uma raiva de quem fica de braços cruzados e fica apontando as coisas. Então tem um prazer perverso, que nem o prazer em fazer fofoca. Como você simplesmente ao fofocar ou falar mal, a gente já sente solidário, já sente parte de alguma coisa, mas não é. Então, eu acredito que uma forma da gente exercitar essa agressividade, já que eu já falei desde os meus primeiros vídeos morando fora, que brasileiro é muito passivo, né? É muito político, assim, de querer dar um jeitinho, de querer agradar o tempo todo. E daí, de repente, a gente se sente sem voz diante de grandes acontecimentos ou de grandes injustiças. Então, eu acredito que a gente tem que se abrir para isso, tem que aliar um pensamento para sentir que a gente pode sim fazer diferença, mas a gente só consegue alimentar isso e sustentar isso se a gente também consegue praticar isso minimamente na vida. Se você no seu trabalho tem espaço
Quer dizer, não espera ter esse espaço, né? Você precisa sentir que você pode falar, eu não concordo. A gente precisa estar em ambientes que a gente pode não concordar. E a gente tem o dever e o direito de não concordar e de poder verbalizar isso. Em relacionamentos, com amigos, com família. Pode ter relacionamento abusivo em trabalho, com amigos ou com família, inclusive. Impor limites, vai até aí. Até que eu não aceito. Não gosto, não aceito. Entende? A gente precisa saber falar não sem se justificar. Eu falo isso porque assim, eu fui criada pra, né, pra agradar, pra ser fofa. Então, eu tinha mania de me justificar. Eu quase pedi desculpa pela minha existência, quando eu pedi um favor. Então, a gente precisa aprender a exercitar isso. Falar não. Pra qualquer pessoa, poder falar não. Você pode ir em tal lugar, vai no meu aniversário? Não. Mas sem precisar ficar se justificando. Dá pra ser educado, mas falar não. Dá pra impor limites. Dá pra discordar. Tudo isso é importante que a gente exercite nas pequenas coisas. Porque é através das pequenas coisas que a gente vai fazendo as grandes mudanças. Não adianta só esperar que alguém com grande poder resolva ser legal, resolva mudar de ideia. Ou, entende? A gente não pode terceirizar tanto as consequências do que acontece na nossa vida. A gente precisa ser ativo e exercitar ser ativo e usar a nossa voz nas pequenas coisas. Eu estou falando do mínimo, do mínimo, do mínimo. Nas relações, no cotidiano, no trabalho, na sua casa. Ser ativo, usar a voz, usar essa agressividade que é para impor limites, que é para lutar pelo que você acredita, pelo que você deseja, que é para poder dizer não, que é para poder no trabalho não ter só medo, 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 é poder falar não concordo. Se a gente não usa a nossa voz, não expressa o que a gente sente, o que a gente acredita, a gente já vai morrendo aos pouquinhos. Já era, já era. Então é claro que quando acontecem grandes coisas, a gente não vai ter gana de fazer alguma coisa, de mudar. Porque a gente já tá acostumado a ser passivão. É tipo, é assim mesmo, é assim mesmo. É a coisa que mais se ouve quando vê alguém reclamando de coisas sérias, né? Engraçado que eu vejo as pessoas reclamando o tempo todo de coisas banais. Mas quando é coisa séria, eu vejo uma pessoa falando para outra, eu ouvi muito isso. É assim mesmo, é assim mesmo. Trabalho é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Nada é assim mesmo. Essa frase é uma bosta. Essa frase tem que ser abolida. É aí que está a nossa agressividade, que precisa existir, como de um animal, ou como no esporte, vai, se pega muito mal, assim, se eu desse exemplo da violência animal, né, não sei, de repente vem a imagem da Discovery de um, sei lá, leão matando um bicho. Então pensa nisso, a agressividade do esporte. E a gente pode e deve usar isso diariamente, para que a gente não morra aos pouquinhos, para que a gente possa ser útil desde o micro. Então as grandes mudanças realmente são mais passíveis de acontecer.